Glória a Deus. Glória a Deus. Solta. Glória a Deus. Paz do Senhor. Queria pedir para as irmãs aí pegar as piquititicos aí, pular na escolinha. Vai ter palavra, vai ter salgado lá em nome de Jesus. Já falei com a diaconisa Viviane. Só 2 obreiras lá dentro, tá? Em nome de Jesus, dá muito bem. Não precisa de mais não, tá? Só 2 obreiras. Queremos que você ouve a palavra aqui junto conosco. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 3. De novo, hein? Se hoje você, eu te convidaria a ir embora hoje. Lucas capítulo 3 de novo, hein? Glória a Deus. João Batista. Aleluia. Vai embora não? Ai, eu tô gostando de ver, hein? Tá na luta, pai. Segura aí na cadeira, fecha a porta da igreja lá, hein? Senão ele vai embora. Não, ela vai embora. Segura na mão dele, ele vai embora. É João Batista de novo. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 16. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu, João, batizo com água. Glória a Deus, abaixa a cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, que venha ser, Pai, a sua palavra, Pai, a sua revelação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco, venha falar na sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, desde já toda acusação maligna nesse lugar, Senhor, nós anulamos pelo nome que há no poder de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que João Batista estava anunciando a vinda de Jesus Cristo, como eu preguei domingo passado. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. João Batista estava no deserto anunciando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se coloca como humilde naquele momento. Ele fala: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vai vir após mim. Eu, porém, batizo com água. Ele está comigo, água. Mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra do Senhor diz aqui que há 3 tipos de batismo. Você sabia dessa? João batizava com água. Jesus veio e batizou com o Espírito Santo. E a Bíblia diz
que tem mais um batismo ali, com fogo. Fala, esse batismo é que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que esse batismo com fogo queimaria palha, queimaria aquilo que não presta, queimaria aquilo que não presta na vida daqueles fariseus que estavam ouvindo João Batista pregar. Ou seja, o fogo de Deus, ele consome as nossas impurezas. E nesses últimos dias da igreja, Deus vai derramar unção naqueles que renunciam, naqueles que deixam as coisas velhas. Eu quero assim, colocar os tempos dos tempos. Eu quero dizer que essa igreja que batiza com água é a igreja da salvação, é a igreja tradicional. O Espírito Santo simboliza a igreja que foi avivada, que parecia ser avivada e que não é avivada. Mas o batismo com fogo, cutuca seu irmão que está do seu lado, é só para os chamados de Deus. A manifestação fala bem, pelo fogo. Bate-se o nome dele e fala, é só para os libertadores. Deus procura libertadores nessa noite. Pessoas que vão lá fora libertar os cativos. Êxodo capítulo 3 diz que Moisés é enviado ao deserto. A bispa falou que Moisés foi protegido pela sua ama, pela mulher do Egito, mulher de Faraó, foi treinado no Egito, foi apresentado no Egito, cresceu no Egito, foi sábio no Egito. Diga para o seu irmão, não adianta ser sábio no Egito e não ter a identidade de Cristo, e não ter a pureza de Cristo. Aleluia! Êxodo capítulo 3. E apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça de fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Diga ao seu irmão que está do seu lado, primeira coisa, que um libertador vai ter que ter é o Espírito autoritário. Diga ao seu irmão, você não é mais que ninguém. O reino de Deus você não é, você tem que deixar de ser. Aleluia! A Bíblia diz o quê? Olha só, versículo 2, Êxodo 2. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que era um varão egípcio, feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e esses dois varões hebreus escondiam. E Moisés disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa-te em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Uma pessoa que foi chamada para libertar um povo jamais julga ninguém. Uma pessoa que foi chamada a libertar sua casa, a libertar sua família, recomeçar do zero, jamais aponta ninguém. Porque é muito fácil tirar a trave daqui do meu irmão, a trave do seu ombro, o cinto da inverte, você vê como é que é. Mas é muito fácil apontar, meu irmão, e não se rever os seus conselhos. É muito fácil querer ser santo e não ser santificado. É muito fácil
que Deus faz, meu irmão? Te manda no deserto. Deus não está nem aí com a sua sabedoria e com o seu estudo. Sabe o que eu estou falando? Porque nós temos pedagogas aqui, graças a Deus, mas se submetem ao fogo de Deus. Pessoas inteligentes que estão vindo para o ministério, estudiosas, estudadas, mas se submetem ao fogo de Deus. Advogados que se submetem ao fogo de Deus. Sabe o que diz em 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e o intelecto dos inteligentes. Deus não está nem aí com o que nós pensamos e o que nós fazemos. É Ele que faz. A mensagem da cruz é loucura. Tem que queimar no meu e no seu coração. Se não está queimando, meu irmão, você está com algum problema. Diga para o seu irmão, você está com algum problema hoje. E Deus hoje fala para ele: vai queimar a palha que está aí. Deus vai queimar a palha que está aí. Aleluia! É necessário você se manifestar. Terceira coisa que o libertador tem que ter: ele tem que se preocupar com a base. Ele tem que se preocupar com o alicerce. Êxodo capítulo 32. Moisés foi chamado como libertador. E aqui ele chega no momento que ele buscava Deus. E o povo ficou à beira do monte e adorava o bezerro. Mas Moisés estava ardendo, queimando em chamas com Deus. Versículo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer ao monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos outros deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou a terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos e de vossas. Aí vai para você, teólogo. O brinco estava na orelha de homem também, viu? Então não fique criticando quem usa, o problema é dele, que ele usa. E aí o texto aí, ó. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos e de vossas. Aí a resposta para você. Não fique acusando sem ler a palavra, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Não lê, fica analfabeto bíblico. Tem muita gente, meu irmão, com terno e gravata. Até falando que eu pareço o restart hoje. Diga pro seu irmão: fala, é o start. O fogo de Deus que está na minha vida. Tem que dar start. Tem que estar acesa a chama. Aleluia, não sou crente velho, não sou obrigado a usar terno e gravata. Não, quem usa é velho. Não estou falando disso, cada um usa o que quer, mas não sou obrigado. Não está escrito que eu tenho que usar, eu uso a roupa que eu quero. Aleluia! Não é para você que prega que acha que tem que usar terno e gravata, eu digo para você que não precisa. Amém? Aleluia! Depois fala para os teólogos que pesquisar sobre isso aqui lá na. Cuidado que a teologia mata, viu? Continuar o texto aqui, eu ia falar disso. Versículo 7, 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram, e disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Ao versículo 9, presta bem atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eles que é obstinado. Diga para o seu irmão: obstinado. Fala para ele: teimoso, inflexível, relutante. Fala: todo teimoso. Ele tem uma promessa de morte. Presta bem atenção no texto. Deus olha para Moisés e fala: desce depressa, Moisés. Presta atenção. Olha como é que Deus é amigo. Desce depressa, Moisés. O povo está fazendo bezerro de ouro.
Desce lá agora. Porque o meu povo está fazendo um bezerro de ouro. Para que ele ia falar para Moisés descer se ele já ia matar o povo? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Sempre tem uma sentença de morte contra você. Mas sempre vai existir um libertador que vai interceder por você, pela sua família, pela sua casa. Diga para o seu irmão, Deus muda. Deus volta atrás. Para aquele que tem um coração intercessor, para aquele que é um libertador, para aquele que não se preocupa somente com as suas coisas. Aleluia. Para aquele que Deus ia falar, Moisés, vai lá. Não, mas eu não vou ficar aqui, Moisés, aí você só. Deixa lá que já meu ganhei, mas eu vou matar com eles. Deus fala, Moisés, corre lá. Esse é o meu povo. Deus já sabia o coração de Moisés, que era um coração puro. Eu acredito que Deus queria ver a atitude de Moisés. Olha que no versículo 10 diz: e eu farei de ti uma grande nação. Presta atenção. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. É Deus falando para Moisés. E eu farei de ti uma grande nação. Diga para o seu irmão, Deus não tem negócio com um crente egoísta. Sabe o que está acontecendo aqui, nesse momento? Moisés, eu vou acabar com tudo. Eu vou matar toda a família. Eu vou matar todos os filhos. Eles se dobraram, se levantaram ao altar contra mim. Eu vou acabar com tudo, meu amigo. Mas porém, ó, eu e você, Moisés, só, de ti só, farei uma grande nação. Diga para o seu irmão, será que você teria que ter essa coragem de suplicar com Deus? Porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-nos a ira do teu furor e arrepender-se deste mal contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti te jurados e lhe dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra. E lhe tenho dito para que possam possuir a herança eternamente. Olha só. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Sabe o que eu quero te dizer? Um grande libertador de Deus, ele ora pela sua vida, ele torce pela sua vida, e ele acredita que você não vai cair com ele. Olha o que Moisés estava fazendo. Ele estava preocupado com o que os egípcios iam falar do povo de Israel. Diga para o seu irmão, é por isso que o pastor te aconselha, porque ele não quer que você fique mal falado. É por isso que teu amigo te aconselha. É por isso que tua amiga te aconselha. É por isso que tua mãe te aconselha, para que a tua reputação não venha a ser jogada no lixo. Então não seja ingrato com seus amigos que Deus colocou. Não seja ingrato com Deus que te tirou da terra do Egito. Seja um libertador. Um libertador tem um coração de defesa. Um libertador, um grande líder de Deus, ele não se ofende por nada. Você que é líder, que é decano, nunca se ofenda. Porque se você se ofende, meu irmão, você não vai ser líder. Você vai ser simplesmente do exército, mas líder não. Líder não se ofende. Líder não se ofende. Líder não se ofende do nada. Aleluia, ele queima na presença de Deus. Ele queima no Espírito Santo de Deus. Esse negócio de rodar a banana vai rodar na sua casa. Esse negócio de querer pegar, vai pegar no auditório. Na igreja não. Aleluia. Diga pro seu irmão, tu é libertador mesmo? Posso
não for conosco, não nos faça subir daqui. Diga para o seu irmão, só saia do lugar que Deus mandou, se você estiver com a presença do Pai. Porque se você sair sem a presença, você vai ser fulminado. Só saia com a presença do Pai. E a presença de Deus é a inflamação do Espírito Santo, queimando o seu altar e o seu coração. Aleluia! Diga para o seu irmão, falei para você ir embora. Você quer ficar? Glória a Deus. Aleluia! Neemias foi um outro libertador. Abra na sua Bíblia. Neemias, fala, todo libertador, ele tem uma grande característica. Ele é também um reconstrutor. Ele também é um reconstrutor. Diga para o seu irmão, reconstrutor sempre terá que estar informado das notícias do rei. Lá em Neemias capítulo 1, fala, tu está informado que é o rei mesmo? As palavras de Neemias, filho de Ecarias, se sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em instrução na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Prestem atenção no que o reconstrutor ele faz. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejurando e orando perante os Deus dos céus. Olha que forte no reconstrutor. O reconstrutor ele sempre está alinhado com a vontade de Deus. O reconstrutor ele sempre está alinhado com aquilo que Deus quer fazer, não aquilo que ele quer fazer. Aleluia! Um reconstrutor ele quer reconstruir a vida das pessoas sem se preocupar com a sua. E automaticamente a sua também é reconstruída. Olha que forte de Neemias. Neemias vê o povo dele na miséria. Vê o povo dele sendo destruído. As portas de Jerusalém queimadas a fogo. E ele vai para a presença de Deus chorar. E ele vai para a presença de Deus interceder. E ele vai para a presença de Deus buscar a face de Deus. E eu quero te dizer, quanto tempo que você não está na presença de Deus? Quanto tempo que você não vai para o secreto de Deus? Sabe o que Deus vai fazer nesses últimos dias da igreja, nessa geração nossa? Ele vai arrancar alguns microfones, alguns pastores do lugar, alguns bispos. Ele vai arrancar alguns obreiros, títulos, sabe para quê? Alguns levitas, para voltar para a presença chorar. Para voltar a orar no secreto, para voltar a acordar de madrugada, para voltar a ir para o monte, para voltar a fazer propósito. Deus às vezes ele dá uma derrubada, ele corta, ele ativa uma obra no meio, para que acenda o fogo no seu coração de novo. Aleluia. Deus permitiu que aqueles homens participassem do cativeiro e agora levantaram um reconstrutor chamado Neemias. Aí trazem a notícia do rei. Diga para o seu irmão, notícia de rei não traz confusão, traz alinhamento. Então tira toda a confusão da sua vida hoje. Aleluia! Às vezes ouvimos as coisas e não queremos entender o que ela realmente está dizendo. E aí queremos entender o que nós queremos entender. Entendeu aí, né? João capítulo 20. Depois eu volto para Neemias. Coitado de Neemias. Falei para você ir embora. Vou ler rapidinho, tem muita Bíblia hoje. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e lhe disse: levaram o Senhor no sepulcro. O que ela disse? E não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se
Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, no que esse discípulo viu e creu? Quem sabe responder rapidinho? O que aconteceu com Jesus ali? Hã? O que aconteceu? Mas essa era a notícia do momento? Presta atenção nisso. A notícia era sobre ressurreição? A notícia é que tinham roubado o corpo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Cuidado com as notícias que te tragam. Examine se elas são verdadeiras. Examine até o fundo se elas são verdadeiras. Não saia ouvindo qualquer coisa dos outros aí. Não saia emprestando seu ouvido como pinico, porque é bem isso. Era sobre a ressurreição? Não. As mulheres falaram: Pedro, roubaram o corpo do Senhor Jesus. O que os discípulos creram? Que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Se você ler mais para baixo aí, está explicando aí, ó, porque ainda não era explicado sobre a ressurreição dos mortos. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Nós caímos em cada coisa errada, porque nós não examinamos as notícias. Nós não sabemos se era do reino ou se era de pessoas. Salmo 1: não se assente na roda dos escarnecedores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite não tem tempo para carochinha, porque quem medita na palavra do Senhor está ardendo por dentro, está queimando pela palavra, está queimando pela unção. Aleluia! Não deixe as notícias te contaminarem. Vai para a palavra, vai para o secreto. Aleluia! Voltamos para Neemias, capítulo 1, versículo 5. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Olha o que ele fala aqui agora: para ouvir a oração. Diga para o seu irmão, quando você for pedir alguma coisa para o Senhor, prepara o terreno antes, meu irmão. Começa a falar para ele escutar primeiro. Depois você começa a pedir. Não é de qualquer maneira que entra na oração. Diga para o seu irmão, oração relâmpago aqui não, meu irmão, só faz barulho. Não, meu irmão, tem que ser oração no secreto. Oração relâmpago, sai fora. Aleluia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que eu faço hoje perante ti. Olha a convicção, perante, aonde Neemias estava? Perante Deus, ligado, Sérgio? Fala, não precisa estar na frente dos outros, falando em voz alta, né? Não precisa estar na frente dos outros, falando: eu fui no monte 40 dias, Senhor. Você tem que estar na presença dele. Aleluia! Olha só o que o rei construtor geralmente faz, que eu te falei lá há pouco. De dia e de noite, pelos filhos de Israel, meus servos, e faço confissão pelos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha o que o rei construtor fala. Ele fala: Senhor, abençoa minha esposa, a bispa Andréia, porque ela pecou, mas eu também. É muito fácil falar: vou orar para Jesus, eu vou sair das drogas, mas ora para você cortar o tempo da sua língua também. Tem que orar para você e para ele. Tem que orar para mim e para você. Vai, está dizendo aqui, ó. E sabe o que acontece, meu irmão, quando você vai para o secreto? Quando o reconstrutor vai para o secreto, diga para o seu irmão a resposta.
Porque está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Eu disse, rei, viva o rei para sempre. Como não entraria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumadas as suas portas? E o rei me disse, que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é o agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique, ou a que eu a reconstrua, ou a que eu seja usado. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe em um tempo certo. Disse-lhe mais o rei, se ao rei parece bem, deem cartas para os governadores dali do rio, para que me deem passagem para que cheguem em Judá. A oração foi respondida. Ele orou, ele entrou na presença de Deus. Quando ele chega diante do rei consegue enxergar o seu coração. O rei consegue perceber a tristeza de alma que ele estava naquele momento. Quando você ora antes, quando você se prepara antes para chegar diante da presença do rei, ele já sabe o que você vai pedir, ele já sabe o que ele vai te dar. E eu te pergunto, é isso que temos feito? Aleluia! Um reconstrutor geralmente não só observa a sua casa, mas ele observa a cidade. Um reconstrutor, ele tem sempre que observar alguns princípios. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 4. Fala, tu não esqueceu que você é libertador não, né? Mas a sua característica é reconstruir. Não só a sua casa, mas a casa dos outros. Pelo que pus, versículo 13, 4 versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, que está escrito aí, todos voltamos ao muro. Todos voltamos ao muro. A Bíblia diz, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Mas ó, quem peleja pela tua família é você. Quem luta pelos teus filhos é você. Quem ora pela tua esposa é você. Quem intercede pelo teu marido é você. Quem clama pelos teus filhos é você. Quem clama pelo teu relacionamento, pela tua família é você. A responsabilidade da família é minha e sua. De clamar, de cuidar, de estabelecer, de montar princípios. Para o povo judeu, aquele muro significa a oração, o muro das lamentações. Eles vão lá e ficam orando, santo, santo, santo.
falar com você agora. Enquanto você não se virar, enquanto você não se mudar, o seu jeito de ser, Deus não vai manifestar o fogo no seu coração. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é do meu jeito as coisas. A obra não é minha, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Aleluia! Lucas capítulo 13, eu falei para você ir embora, gente. Você vai escutar um negócio que você não queria escutar. Nem eu, né? Porque a revelação, ela revela a ação. Né? Então ela revela para mim, arrebenta comigo e depois vai arrebentar você. Não é só para você não, é para mim. Mas eu não, Deus me dá a revelação e eu não acho que ele me deu. Eu não é. Para tempo de Deus começar a pôr as suas raízes para fora. Capítulo 13, versículo 5, versículo 6. Ele dizia esta palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha o quê? Figueira. Plantado na onde? Na sua vinha. Não está meio estranho, não? Figueira tinha que ser plantada na onde? Tá? Onde tinha figueira. Por que ela estava plantada na onde tinha vinha? Diga para o seu lugar, diga seu irmão, tem lugar que não é você estar, cara. Essa vitória. Não fique no lugar que Deus mandou você ficar. Essa vitória, obrigado, Espírito Santo. Fique na onde Deus mandou você ficar. Aleluia! Figueira não pode também de vinho, não pode também de figueira. Aleluia! Então fique na onde Deus mandou você ficar. E foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhadeiro: este há 3 anos vem procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixe este ano até que eu escape e a esterte, e se der fruto ficará, e se não, depois mandará cortar. Diga para o seu irmão: Senhor, sempre dá uma chance para os libertadores. Para os libertadores que estão nas raízes machucadas. Porque a Bíblia diz que o machado está posto, mas aqui o Senhor fala que dá mais uma chance. Hã? Fala para o seu irmão: mas é necessário. Fala para ele: é necessário escavar, descer, tirar o salvo, descer mais na presença de Deus. Buscar mais, escavar mais. Meu irmão, sabe o que eu quero te dizer? Talvez a tua resposta não vai vir do alto, vai vir do chão. Quanto mais você escava, quanto mais você desce, quanto mais você chora, mais Deus vai te responder no secreto. E a Bíblia diz: deixa mais um ano só, para que eu escape, e para que eu jogue o quê? Jogue o quê? Esterco. Fala cocô. Aí você não ia aguentar. Fala para o seu irmão: Deus vai jogar cocô na sua raiz. Tu acredita nisso? Deus vai jogar esterco para tudo, para que a sua raiz volte a ter vida, para que a sua família volte a ter alegria. É necessário jogar cocô. É necessário jogar esterco. Está travando? Pode tapar. Vai falar da missão de Deus quando na causa rosa, joga aí também. Vai falar. Mas tem 2 ali, ó, junto. A semana que vem eu ponho. Cara, que eu ponho a beleza, o sapato do aço. Joelhaço. Deus vai colocar esterco, é esterco mesmo. Esterco do grego vem da palavra humus. Você sabia disso? Humus quer dizer humildade. Aquele que exalta, se exalta, será abatido, mas aquele que é humilde será humilde. Quando Deus joga um esterco, cocô de nós, a gente se torna os mais humildes. Quando Deus joga aquilo que não presta, a gente começa a entender
ela está sobre nós. Fala, agora vai pegar. O que você tem sido como igreja? Queria chamar aqui. Vem cá, Sérgio. Você é menor aqui, né? Vem cá, chama aqui. O que está sobre nós. Deixa eu ler esse texto aqui. Sobe ninguém. Sabe o que eu quero dizer para você? Que todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer crescer no ministério. Mas é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 21. Com a qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, o qual, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, o Espírito. Diga para o seu irmão, você tem que ser menos na presença de Deus. Você tem que ser mais. Na presença de Deus. Você tem que ser aquele que dá sustentabilidade no próximo da presença de Deus. Estamos
pessoa e espalha a multidão. Jesus multiplicou tudo. Mas o que ele fala depois? Guardai o que sobrou, para que não se desperdice nada. Jesus não desperdiça a unção. Ele só vai dar para aqueles que querem manifestar a unção de Deus. Aleluia! Mas geralmente a atitude de Jesus foi boa, dos discípulos foi boa, até um pouco sem fé, mas a atitude do menino foi melhor que muito crente. Fala, Jesus só vai dar unção para aquele que emprega o que tem. Falei isso aí agora? Jesus não tem negócio, meu irmão. Não tem compromisso com quem gasta, vamos lá, R$800 com comida para cachorro. Jesus não tem compromisso com quem gasta R$1.000 no shopping com sapato e não sabe abençoar o reino. Jesus não tem compromisso com essas coisas, não tem compromisso com quem tem compromisso com o reino, com quem está desprendido com as coisas. Aleluia! Você quer que eu te fale uma pessoa que manifestou pelo fogo? Elias. Eu brinquei com o Jonas hoje, ele pregou isso aqui um dia, mas eu vou sair na gravação. Ele prega e eu saio na gravação. Elias, a Bíblia diz o que Elias fez. Ele se ajoelha, Deus tinha um compromisso com ele. Ele se ajoelha e coloca a cabeça no meio das suas pernas. E ele ora ao Senhor. E a posição que ele ora é o formato daquelas mulheres hebreias, parteiras hebreias. Um formato de gerar um filho. Um formato de gerar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Você vai entender como fala de Elias. Já estou acabando, eu quero acabar cedo. Não vai falar aleluia. Gênesis 2, capítulo 4 e 5. Essas são as origens dos céus e da terra. Quando foram? Origem de quem? Dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Fala para o seu irmão, Deus não vai te dar até você estar preparado para dar com aquilo que você pede. Não adianta você pedir chuva se você não está preparado para receber ela. A Bíblia diz o quê? Que Deus fez os céus e a terra.
você para derramar um verdadeiro avivamento na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. Mãos de coisa, serviço, mãos à obra, igreja, mãos à obra, obreiro, mãos à obra para quem é o chão, para quem, meu irmão, tem que ter fogo, tem que arder na oração, para quem tem o microfone, para quem quer, para quem não precisa arder e não se apagar. Levíticos capítulo 6, a Bíblia diz que o fogo do altar tem que arder continuamente e a chama não pode se apagar. Aleluia! Chora, entra na presença de Deus, lavra a terra, lavra a terra, lavra a terra, e com certeza a chuva virá, a abundância virá, a baixada na barragem, chegará na tua família. Ah, meu irmão, mas é você que lavra. Aleluia! A terra seca não tem água para gerar chuva, mas você tem oração para gerar um milagre. Aleluia! Joel capítulo 2, versículo 17. Deus está precisando de uma unção nova dentro das igrejas. Uma unção de resgate, de reconstrução, de suporte, de base. É isso que Deus está esperando de nós. Não fique esperando achando que Deus vai fazer na tua família, não. Ele já fez na cruz do Calvário. É você que faz lá. Ah, Deus vai fazer, não, meu irmão, Ele que vai fazer. Pare de chorar por coisas pequenas, por um carro, por um bem material. Pare de chorar, se for para chorar, chore por coisas grandes. E o que é coisa grande? Chore por Deus. Se você falasse assim para mim, pastor, eu já choro por Deus. Se fosse Deus, sabe o que eu responderia para você? Chora mais. Merece muito mais. Chora mais. Está chorando pouco. Joel capítulo 2, versículo 17. Isso aqui não é só para pastor não, viu, querida? É para todo mundo. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao povo, para que as nações façam de ensaio dele. Porque direi dos povos: aonde está o seu Deus? Fala, está faltando chorar. Não é chorar aqui no altar, não. A Bíblia diz: desce, sacerdote. Chora no meio do povo. Chora entre o altar e o alpendre. Desce, começa a chorar. Volte à essência. Volte à essência. Quando você tira o espírito evangelístico do seu coração, volte à essência. Volte, deixe a teologia, estudo de lado. Volte à essência. Eu quase fui expulso da teologia, quase fui expulso da célula que eu era, porque eu perguntava demais, eles não conseguiam me explicar. Eles não conseguiam me explicar, porque só pode explicar algo de Deus. Quem entende Deus para entender Deus, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez para mim, para você entender Ele? Ele colocou o reino dentro de você. Ah, eu não entendi, pergunte a alguém. Mas o reino de Deus só é entendido por quem é do reino de Deus. As coisas do Espírito só discernem quem é do Espírito. Está faltando o sacerdote chorar. Está faltando o líder dessa igreja voltar a orar. Está faltando o líder dessa igreja, meu irmão, a voltar a clamar. Está faltando se posicionar. Deus quer um compromisso de posicionamento. Deus quer um alinhamento. Deus está chamando você de volta para queimar. Deus está chamando você de volta para arder no fogo, para arder no Espírito Santo, para ser inflamado. Sabe o que é viver a presença de Deus? Sabe por que não vivemos? Porque não renunciamos, porque não queimamos. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Porque ele renunciou ao mundo.
Sabe por que ele não podia fazer? Ele não precisava fazer 7 dias de clamor na casa da Joaninha? Porque onde ele passava curava, não precisa nem orar. A presença de Deus é fogo que consome. Sabe por que nós fazemos grandes e vemos grandes campanhas? Porque a presença de Deus tem sumido do meio da igreja. Antigamente, os homens de Deus passavam pela sombra, curavam. Os lençóis, o lenço que Paulo jogava, as pessoas eram curadas. Sabe por que não acontece isso? Porque esquecemos do batismo com fogo. Quer poder? Renuncia. Sem poder, sem renúncia, sem poder. Sem renúncia, balela. Sem renúncia, não vai virar. Aleluia. A palavra do Senhor diz, para encerrar, glória a Deus, que Deus dá um sonho a Faraó, lá em Gênesis 37. Acho que é 37, se eu não me engano. Se não está lá, você pergunta para o Senhor. Ele dá um sonho a Faraó. Mas olha a revelação que engraçada. Deus só deu um sonho para Faraó quando José estava lá. Você não consegue entender o que Deus está falando para mim e para você? Enquanto José não estava lá na cadeia, Deus não deu um sonho para Faraó. Porque não tinha ninguém lá. Sabe o que está faltando para nós avivarmos essa cidade? Nós falarmos isso aqui. É só nós falarmos.
6. Deixa eu achar o texto aqui. Vou achar em casa. Se liga toda aí. A armadura de Deus. Quer andar no fogo com Deus? Se prepare. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de... do quê?
Preste bem atenção, eu não quero mais pregar para a ovelhinha. Dodóizinha. Eu quero pregar para sementeiras. Que vão